onde o tanque onde o cego foi curado, fica próximo à cidade de Davi, né? Templo de Herodes, cidade de Davi e o tanque de Betesda. Esse tanque ele tinha por volta de 25 metros de comprimento, tinha 5 metros de largura e tinha mais ou menos 5 metros de profundidade. Era um tanque muito conhecido naquela região. E tudo aconteceu ali. Um homem cego de nascença, nasceu cego, viveu cego, levou toda a sua vida até aquele momento como um cego, um renegado, um marginalizado, um homem longe dos privilégios daquela sociedade naquele tempo. É uma história muito bonita e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O tema dessa mensagem é a verdadeira adoração. Só pode acontecer por meio de Jesus. Nesse texto, nós vamos perceber que há dois tipos de adoradores. Dois tipos. O que via, mas ao toque de o que não via, mas ao toque de Jesus, ele passou a ver. O que via, mas como resistiu a Jesus, não conseguiu ver, não conseguiram ver, tá certo? Então há esses dois personagens, dois adoradores aí. E esse texto eu gostaria de extrair dele algumas lições importantes e maravilhosas para a nossa vida. E a primeira lição se dá em que Jesus, ele não vê as multidões e sim a pessoa. Ninguém passa despercebido por Jesus. Veja só o versículo 1, lá no início desse capítulo de João. E ia passando Jesus. E viu um homem cego de nascença. Que coisa maravilhosa e tremenda. Aí você me pergunta, mas o que é que isso é maravilhoso e tremendo, Adailson? Meus irmãos, Jerusalém naquela época era como uma grande cidade, muito povoada, muito tumultuada, uma aglomeração de pessoas. E isso chama atenção porque Jesus ia passando e viu o cego. Havia muita gente. É como se fosse a nossa cidade de Fortaleza hoje, você passar vamos lá, Liberato Barroso da vida. É um trânsito de pessoas. Ali tem pessoas caídas ao chão, tem pessoas pedindo esmola, tem pessoas cegas, tem pessoa surda, tem pessoa muda, tem pessoa lunática. Mas nós passamos e não conseguimos perceber ninguém. É ou não é? Vamos e vimos e nem percebemos. Olha como é o nosso Senhor. Olha como é Jesus. Jesus ia passando e viu um cego de nascença. Jesus percebeu aquele homem. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. Ninguém passa despercebido por Jesus, meu. Porque Jesus, ele não vê as multidões. Nós vemos. Muitas vezes, talvez o que mais pode chamar a nossa atenção seja alguém conhecido, um familiar, alguma coisa extraordinária no meio da multidão, talvez chame a nossa atenção. Mas o corriqueiro, aquilo que está lá pedinte, que sempre tem, um drogado que sempre tem jogado da calçada, um bêbado que sempre tem jogado ao lado, isso não chama a nossa atenção. Mas aquele homem chamou a atenção de Jesus. Não foi ele que viu Jesus, até porque ele não podia, ele era cego. Mas Jesus o viu. Jesus se importou com ele. E Jesus é assim mesmo. Jesus é aquele que se importa com as pessoas. Lucas capítulo 5, a história desse homem que era leproso, que vivia afastado também das pessoas, marginalizado por causa da sua enfermidade. E Jesus se importou com ele. Jesus foi mais longe. Jesus tocou no leproso mesmo. Ninguém em sã consciência faria isso. Mas Jesus, por causa do seu amor, Jesus por causa da sua misericórdia, Jesus porque ele se importa com as pessoas, ele foi lá e tocou naquele homem, de uma forma maravilhosa, levando ele à cura. A mulher, que havia 12 anos, que sofria de fluxo de sangue, era outra rejeitada pela sociedade, afinal de contas era mulher.
Primeiro ponto, mulher para aquela sociedade não tinha valor. Ela sofria de um mal que levava ela à condição de impura, porque a mulher que vivia em fluxo de sangue, ela era considerada impura. Ela não podia entrar num templo, ela não podia tocar nos sacerdotes, ela não podia tocar em ninguém, porque em quem ela tocasse, se tornava impuro como ela. Mas aí você diz, não, mas Jesus não tocou nela. E aí é onde está a maravilha, porque ele foi tocado por aquela mulher. Ele sentiu o toque daquela mulher. Ele se importou com o toque daquela mulher, especificamente, porque como os apóstolos vão advertir a ele, quando ele pergunta, alguém me tocou? E os apóstolos vão dizer, mas Senhor, você está ficando lelé da cuca? Todo mundo aqui te aperta, todo mundo sabe nesse tumulto, e o Senhor está dizendo que alguém te tocou? É claro que alguém te tocou. Mas ele diz, não, alguém me tocou de uma forma especial. Alguém que está precisando de mim. Alguém que está necessitando de mim. Alguém me tocou. Alguém me pediu ajuda. Alguém me pediu socorro. Alguém estava necessitado e tocou em mim, pedindo por socorro. Jesus, ele se importa. Jesus poderia dar as costas. Foi mais um que tocou. Jesus poderia repreender, porque Jesus era rabino. Jesus era mestre. E um rabi sendo tocado por uma mulher daquela, possivelmente ela era passiva até de ser apedrejada. Mas Jesus não. E a mulher ficou aflita, porque ela sabia que ela tinha tocado. Ela sabia que ela havia sido curada. E ela ficou meio que, se eu disser, e aí ele me punir por causa disso. Mas mesmo assim ela foi lá e disse, eu te toquei, Senhor. E Jesus, com todo o seu amor e misericórdia, Jesus olhou para aquela mulher e trouxe a ela a alegria e o verdadeiro sentido da vida. Trouxe a cura não só física, mas a cura da alma, na questão de se sentir alguém que não é mais impuro, do espírito, por saber que ela havia estado tocado, tido comunhão com Deus, com o Filho de Deus, com Jesus, o Salvador. Irmãos, Jesus se importa comigo e com você. Você que está nos visitando, Jesus se importa contigo. Você não é mais um no meio da multidão. Pode até ser que por causa das circunstâncias, sabe, da vida louca, dos revés da vida, das dificuldades, talvez você se sinta excluído, talvez você se sinta marginalizado, talvez você se pergunte, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Jesus se importa contigo. Você é precioso para Jesus. Você é precioso para Jesus. E nós precisamos primeiro entender isso. Somos preciosos para Jesus. E precisamos falar isso para as pessoas lá fora, irmão. Porque como é que Jesus vai tocar curar algum cego lá fora? Através de mim. Através de você. Como é que Jesus vai levantar alguém que está caído? Como é que Jesus vai libertar alguém que está sendo escravizado pelas drogas? Como é que Jesus vai libertar um bêbado? Como é que Jesus vai restaurar uma família, um marido que está tratando mal a esposa? Ou uma esposa que está sendo desleal com seu marido? Como é que Jesus vai fazer isso? Através de mim. Através de você, meu. Através de você. Para isso, o que é importante? Sermos como Jesus, olharmos como Jesus, não olharmos as multidões, mas olharmos especificamente para cada um daqueles que estão tendo necessidade de Jesus, para cada um, seu vizinho, seu amigo da escola, da faculdade, seu familiar, seu cônjuge, seu filho, enfim, todos aqueles que estão precisando de Jesus. É impossível as pessoas verem Jesus hoje. Concordam comigo? Só vê quem tem olhos espirituais. Mas como é que faz para abrir os olhos espirituais? Só Jesus. Como é que faz isso? Através de mim, através de você, através de nós. Portanto, Jesus é assim. E nós precisamos ter essa convicção de que Ele é assim e mostrar para as pessoas que Jesus é assim. Precisamos mostrar isso. Quem é Jesus para as pessoas, que Jesus se importa com elas.
Se importa com elas. Quantas vezes eu já passei por pessoas, irmão, caído numa calçada drogado, e eu não dei a mínima. Quantas vezes eu já soube de marido que agrediu esposa, de marido que traiu esposa, e o meu ouvido ficou meio que tampado. Eu não dei a mínima. Está errado. Ou então não compreendo que Jesus é esse. Eu não conheço a Jesus. Porque se Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele é desse jeito, ele se importa com as pessoas, eu tenho que me importar. Eu tenho que ajudar. Tudo bem se a pessoa não quer, é com ela, mas eu tenho que ajudar. Eu tenho que socorrer. Eu tenho que estender a mão. Eu tenho que dar uma palavra amiga e de salvação. Não só é amiga de bater no ombrinho e dizer está tudo bem, não. Você precisa de Jesus. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer abrir os seus olhos. Jesus quer curar você. Jesus é assim, irmãos, e nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus é assim. Nós precisamos fazer com que as pessoas que não estão vendo possam ver que Jesus é assim. Jesus não é um mito. Jesus não é uma história maravilhosa de um homem que veio aqui e ensinou muitas coisas lindas. Jesus é esse que se importa comigo, com você e com qualquer ser humano na face da terra, seja ele quem for, de que raça, de que país, de que condição social. Jesus se importa se está bem de vida ou se está entregue às drogas, à bebida e a toda sorte de coisas de devassidão. Jesus se importa. Mas será que eu se importo? Será que as pessoas têm visto Jesus em mim? Eu preciso me perguntar isso todos os dias. Nós precisamos nos perguntar isso todos os dias. A segunda lição: para aqueles que querem ver e seguir Jesus, são chamados a um desafio. Interessante o versículo 7. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu fiquei me perguntando nesse texto, mas Jesus já fez outras curas em outros momentos, e Jesus não usou desse artifício. Jesus não usou essa forma de curar. Por que será que Jesus fez isso? Por que Jesus ele precisou usar desse artifício de jogar saliva na terra, de fazer um lodo, em algumas traduções como a do João Lama, e jogar na vista do pobre cego? Coitado daquele cego. Jesus estava querendo ensinar algo a ele, a mim, a eles que estavam vendo Jesus fazer o sinal, ou aqueles que iriam saber como Jesus fez o sinal, como a gente vai ver mais na frente. Jesus ele queria lançar um desafio para aquele homem. E na verdade, irmão, todos aqueles que querem ver e seguir Jesus, eles são chamados a desafios. Olha só Marcos 8,34: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É fácil? Sim ou não? Deve ser fácil, ninguém respondeu. É fácil? Não é fácil, é um desafio. Seguir Jesus é desafio, meu. É desafio, somos desafiados a seguir Jesus. Infelizmente tem sido vendido um evangelho de facilidades, de privilégios, de maré mansa, só de bênçãos. É verdade que o evangelho é bênção, mas a partir do momento em que entendemos que ele é, em primeiro lugar, desafio. O evangelho é desafio. Nós precisamos nos sentir desafiados. Esse cego foi desafiado, meu irmão. Você já imaginou um homem com deficiência, como ele tinha? Ainda vem alguém e joga areia nos seus olhos, e diz: olha, vai e lava-te. Sacrifício, desafio. Nós somos chamados a isso. Mateus capítulo 10, Jesus diz que nós vamos ser perseguidos, que nós iríamos ser maltratados, que nós iríamos ser levados diante de autoridades. Isso aconteceu com os apóstolos no primeiro século, irmão.
Aconteceu com Pedro, Tiago, com todos. Depois com Paulo, chamado. Depois com outros que vieram depois dele. Com outros que ainda hoje sofrem perseguição por causa do Evangelho. São desafiados, desafiam a sua própria vida para que o Evangelho continue sendo anunciado. Desafio-me. Será que eu tenho entendido que o Evangelho é desafio? Será que você tem entendido que o Evangelho é desafio? E temos vivido como tal? Porque se entendemos, então vamos conseguir superar, primeiro a nós mesmos, as nossas fraquezas, a nossa preguiça muitas vezes, o nosso cansaço muitas vezes, o desestímulo muitas vezes, a nossa falta de fé muitas vezes. Precisamos também entender e ser desafiados às circunstâncias que estão em volta em nós. Às vezes os nossos familiares não vão nos ajudar muito nessa caminhada. Não é verdade? Eu particularmente, quando eu me converti, eu sofri com a minha família. Rejeição. Disseram até que haviam feito uma lavagem cerebral em mim. E às vezes visitar minha mãe, minhas irmãs, era difícil, porque mesmo que eu não falasse nada, eu ia ouvir algo que não ia me agradar, mesmo eu ficando calado, por causa da decisão que eu tinha tomado de seguir Jesus. E eu sei que para muitos aqui é assim. Provavelmente talvez o pai e a mãe não tenham aceitado muito bem essa ideia, talvez o esposo ou a esposa não tenha aceitado muito bem essa ideia. Talvez os filhos não tenham aceitado. Talvez o patrão, os amigos. Você deve ter perdido o amigo porque aceitou Jesus. Deve ter chamado, olha o santinho, porque você aceitou Jesus. É desafio, meu. É desafio. Mudar de vida já é um desafio. Você sair da sua comodidade, da sua forma que você desde criança aprendeu a ser. É desafio, meu. Mudar o seu de falar é desafio. Mudar os seus procedimentos, a mente, como foi falado do domingo passado, é um desafio. Em Cristo nós somos chamados a desafios. Sinta-se desafiado, isso é maravilhoso, irmão, porque é nos desafios que nós crescemos. São nos desafios que nós vamos dar o máximo de nós, e isso vai nos fazer crescer, vai nos fazer melhores para a glória de Deus. Desafios. Terceira lição: quem quer seguir a Jesus é chamado a praticar o princípio da obediência. Versículo 7 fala um pouco disso. No versículo 11, eu gostaria de ler o 11, porque é ele que está dizendo isso, é o cego que está dizendo a ação dele. Foi perguntado pelos fariseus como é que os olhos dele tinham aberto. No versículo 11 ele diz: o homem que se chama Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Tiago, mostra o próximo slide, por favor, só para mim. Não tá nítido aí, tá dando para ver alguma coisa? Não. Aqui é um mapa daquela região. Lá em cima temos o templo de Herodes. No meio aqui a cidade de Davi, centro de Jerusalém, e mais abaixo aqui temos o tanque de Siloé. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que esse percurso do cego de nascença, foi algo em torno de 5 a 7 quilômetros. Ai, isso é desafio, para um cego que nunca viu nada. Lá não tinha asfalto, lá não tinha aqueles pisozinhos para os deficientes visuais como hoje nós temos. Lá tinha pedras no meio da rua, tinha lama, tinha todos os tipos de obstáculos que você possa imaginar. E aquele homem, Jesus chegou para aquele homem e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Olha o que o homem diz: fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Ou seja, eu obedeci o que Jesus havia me dito. É o princípio da obediência mesmo. Isso é fundamental para aqueles que querem, desejam seguir a Jesus. Sem esse princípio nós vamos andar em círculos. Sem esse princípio nós vamos seguir a tudo.
menos a Jesus. Menos a Jesus. Nós podemos ser o religioso impecável, mas nunca discípulo de Jesus. Sem o princípio da obediência, não. E olha só, esse homem, mais uma vez cego, e chega alguém, faz uma gororoba lá nojenta, saliva e areia. Alguém gosta desse, para limpeza facial, alguma coisa desse tipo? Alguém tinha coragem de fazer isso? Eu não tinha, não. Mesmo sendo saliva de Jesus, ia ficar meio, Senhor, que negócio é esse? Que gosma é essa? Que coisa é essa? Mas é interessante, aquele cego, ele não questionou. Ele não questionou. Ele não perguntou, mas por que o senhor está fazendo isso comigo? Mas por que o senhor está colocando areia nos meus olhos? Eu sou cego, o senhor não viu? Eu sou cego. Vai colocar, eu já tenho dificuldade na minha região ocular. E o senhor ainda vai piorar a situação, porque areia nos olhos, meu amigo. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E areia, com saliva, por mais que seja santa. Olha só a situação daquele homem, ele não questionou. Ele não disse, mas Senhor, por que o senhor está fazendo isso? Mas Senhor, andar 7 quilômetros, 5 quilômetros, seja lá quantos forem, meio quilômetro, meu irmão, com um cego, sair tateando, fazendo papel de bobo na frente dos outros. Olha o ceguinho, agora está usando uma máscara. Olha o ceguinho com a nojeira nos olhos. Ai, ceguinho, tu vai para onde? Mas ele não se importou. Ele cumpriu aquilo que Jesus havia chamado ele a cumprir. A sua caminhada. A sua caminhada para a cura. Para que os seus olhos fossem abertos. E ele foi, meu irmão. Independente das dificuldades, das barreiras, dos obstáculos, das pessoas, de ser criticado, de ser, sabe, feito chacota da atitude dele de obedecer a Jesus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, meu. Deus, ele se agrada da nossa obediência, de nós escutarmos sua voz, de atendermos o seu chamado. Eu fui chamado por Jesus, você foi chamado por Jesus. Jesus um dia nos chamou a um desafio, uma caminhada. E talvez para você naquele momento foi difícil. Senhor, eu me batizar, eu entregar minha vida para Ti. Como é que vai ficar meu marido? Como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ficar meus filhos? O que é que vão falar de mim? Vão dizer que eu sou um doido, que fizeram uma lavagem na minha mente. Vão dizer que eu estou ficando um lunático, um maluco, sei lá, qualquer coisa desse tipo, fanático. É um fanático religioso, é um crente. Não importa, Jesus te chamou e te deu uma ordem, um mandamento, irmão. Continua na tua caminhada. Permita com que teus olhos sejam abertos, porque os teus olhos só vão ser abertos se você obedecer. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Se ele tivesse ido, se ele não tivesse chegado lá no tanque de Siloé, se ele achasse uma pia, sei lá, um outro tanquezinho, ou um buraco com água e lavasse os olhos ali, ele não seria curado. Porque o poder está no tanque de Siloé? Não. Porque o poder estava naquele que mandou, naquele que ordenou, naquele que disse: vai e lava-te. Eu sei que nós fomos chamados, irmão, e muitas vezes há dificuldades, há obstáculos, há muitas coisas que podem nos dificultar a obedecer a Jesus. Mas, irmãos, em nome de Jesus, é o princípio da obediência. Se somos discípulos, não podemos ser discípulos só 50%. Tudo bem, Senhor, eu vou te obedecer aqui até a metade do caminho. Dá um jeitinho para lá eu ser curado. Eu vou até aqui, Senhor, até aqui dá para mim ir. Não. A nossa caminhada, ela começou um dia e vai terminar quando Cristo voltar, ou quando nós partirmos para a glória. A caminhada, chamado de Jesus.
E se nós queremos realmente ver Jesus e ter Ele como nosso Senhor e Mestre, precisamos viver a nossa vida com esse princípio de obediência. Há outras passagens aqui, como de Atos, os apóstolos são levados à presença do Sinédrio e são desafiados a negarem Jesus. Neguem Jesus, parem de falar de Jesus, deixem de falar de Jesus. Pedro disse: de maneira nenhuma, importa nós obedecermos a vós ou a Deus. O princípio da obediência, eles cumpriram o princípio da obediência em suas vidas. Assim como o cego, eles tiveram dificuldade, mano. Pedro morreu crucificado. Naquele momento ele foi açoitado e ameaçado de morte, mas ele não desobedeceu a Jesus, porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que Pedro disse: olha, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Por que eles não podiam? Porque era uma ordem de Jesus, porque era um mandamento de Jesus. Será que nós temos cumprido o mandamento de Jesus? Ou temos nos calado? Temos feito só meia caminhada, só meia boca? Não, nós precisamos cumprir o princípio da obediência. Quarta lição: aquele que tem um encontro com Jesus nunca mais será o mesmo, tem a sua vida transformada. Versículo 9, meu irmão. É maravilhoso isso, olha só. Perguntaram-lhe, versículo 9, uns diziam, vamos para o 8, desde o 8 fica melhor. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não é, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu mesmo. Mas o que houve de diferente naquele homem? Por que seus vizinhos não o conheciam? Porque é exatamente isso que acontece com quem tem um encontro com Jesus, com quem vê Jesus verdadeiramente com os olhos, não com esses olhos físicos limitados, mas com um olhar espiritual, um olhar onde vem de uma ação feita pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem, ele viu Jesus, aquele homem obedeceu a Jesus, aquele homem teve sua vida transformada, ele ficou quase que irreconhecível. E Jesus, que eu saiba, Jesus não fez plástica naquele homem, a não ser que aquela máscara tenha um efeito tão tremendo, e se descobrirem isso, é capaz de saírem fazendo isso aí para ver se mudam alguma fisionomia. Mas não foi isso. O que é que mudou naquele homem? A sua autoestima, a sua alma. Ele passou a viver. Lembra? Ele era rejeitado, ele era marginalizado, ele vivia, ele mesmo se sentindo um lixo. Ninguém não, menos do que ninguém. Existe alguém menos do que ninguém? Era assim que ele se sentia, meu. Mas ele teve um encontro com Jesus, ele obedeceu a Jesus, ele teve sua vida transformada. Meu irmão, minha irmã, se as pessoas olham para mim, para você, e te olham da mesma forma como te viu antes de conhecer a Jesus, tem algo errado. Se alguém olha para o Daílson e diz: ó Daílson, que bom rapaz, estava com 30 anos que eu não lhe via, você está o mesmo. Eu não estou falando do aspecto físico, estou falando do comportamento, das palavras, da atitude, do jeito de ser. Porque claro, 30 anos é inevitável. Olha os cabelos brancos, olha as rugas, olha o bucho, é inevitável. Mas a alma, se eu tive encontro com Jesus e continuo com as mesmas palavras, com o mesmo jeito de ser, com a mesma atitude, sabe? Eu não abri meus olhos, eu não permiti com que Jesus abrisse meus olhos. Eu fui desobediente em algum momento. Mas Jesus, ele é maravilhoso, ele sempre está pronto a abrir os nossos olhos. E toda manhã eu peço: Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Criado em Ti, a Tua semelhança.
Muda, Senhor. Tira a vestimenta do homem velho. Deus amado, coloca em mim um coração novo, como foi falado domingo aqui. Há vários exemplos de pessoas que tiveram, os apóstolos tiveram suas vidas transformadas. Paulo, todos aqueles, irmãos, que experimentaram o milagre de Jesus, de conhecer a Jesus. E por último, irmão, contando com a sua paciência e misericórdia, a pior cegueira é aquela em que se deixa de enxergar o sentido real da vida. Versículo 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Havia um grupo de pessoas que viam, que enxergavam, que praticavam a sua religiosidade, que eram até bem vistos pelas pessoas, mas que eram cegos diante da oportunidade de ver o Messias, de ver Cristo, de enxergar o Filho de Deus, de enxergar aquele que criou todas as coisas. Eles estavam de olhos abertos, mas de olhos fechados ao mesmo tempo. Olhos espirituais. Olhos espirituais. Olhem em que eles se prenderam, meu. Não, esse homem é pecador porque ele fez isso no sábado. Eles se prenderam dentro do seu legalismo, dentro do seu conceito do que é certo, do que é errado, do que deve, do que não deve. E em cima disso, eles fecharam seus olhos para Jesus, para enxergar Jesus.